Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 5, 6, 7 e o 8. A palavra diz assim: Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será demasiadamente largo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aqui nesta passagem de Elias no monte Horebe, nesse texto, nesses 4 versículos que eu acabei de ler, eu gostaria que você prestasse atenção nestas 4 palavras: pão, água, anjo e brasas. Outra vez: anjo, pão, brasas e água. O historiador judeu que viveu no nosso primeiro século, chamado Flávio Joséfo, ele conta a história de Jezabel. Ele também fala sobre Jezabel. Ele conta a história do judeu e ele fala desta mulher que era a esposa do rei Acabe. E ele fala que ela, Jezabel, que era a Sidônia, ela levou para o país, para a terra de Israel, ela trouxe lá da terra dela, uma estátua de Baal, uma estátua grande. Para você ter uma ideia, ela tinha 7 metros a mais, ou seja, ela era 7 metros mais alta que o muro de Jerusalém, da entrada da cidade. Quem quisesse entrar na cidade, teria que passar por ela, entre as suas pernas. E junto dela, da estátua de Baal, havia uma outra estátua menor, o nome de Azera, que era a esposa de Baal. E junto de Azera, ali aos seus pés, havia 2 cestos. E nesses 2 cestos, os profetas de Baal, que eram em número de 450, e os profetas que ministravam para Azera eram 400 homens. Então, o Flávio Joséfo, ele conta a história que mais ou menos por 22 horas, por volta de 22 horas, as portas da cidade eram fechadas e o povo não saía e o povo também não entrava. Ela queria difundir a religião dela, a adoração a Baal, e o povo de Israel aos poucos foi ficando contaminado na idolatria. Você conhece a história que Baal e os seus adoradores, junto com Acabe, junto com Jezabel, estavam no Monte Carmelo. A história está no capítulo anterior. Eu li aqui o 19, sobre Elias no Monte Horebe, mas no capítulo 18, você vê a história de Elias e os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, aquele desafio que Elias fez. Está a partir do versículo 20. Então, o povo de Israel já estava contaminado na idolatria, a Baal. E eles queriam, a todo custo, Jezabel, Acabe e os servos de Baal ali, os homens que ministravam como sacerdotes de Baal e de Azera, eles fabricavam pães e colocavam naqueles 2 cestos para oferecer para o Senhor, para o seu senhor Baal
e Azera. E o povo então comia aquele pão quente, mas ali havia uma fraude muito grande. O povo se retirava, ia dormir, e eles então vinham, fabricavam aqueles pães e colocavam lá. O povo não sabia, quando abria as portas pela manhã, os 2 cestos estavam cheios. E eles diziam que era provisão, suprimento, oferta de Azera, de Baal para o povo. Então foi feita esta fraude. Os profetas do Senhor, homens de Deus, eles descobriram que era uma fraude. E eles denunciaram isso para o povo, e por isso eles foram mortos. Então, no ministério de profeta mesmo, porta-voz de Deus ativo, estava o profeta Elias. Ele mesmo chegou a dizer para o Senhor: e eu fiquei sozinho de profeta, e agora procura tirar a minha vida, Jezabel. Mas o Senhor disse para Elias: eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram perante Baal. Elias não sabia. Então, a fraude foi descoberta, mas o Flávio José, o historiador, ele narra outros episódios, outras coisas, mas eu estou aqui apenas resumindo essa história. Hoje, por exemplo, nós sabemos que Elias foi ameaçado por Jezabel no capítulo 19, verso 3. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Jezabel ficou muito furiosa com Elias. Ela quis matá-lo mesmo. Agora veja, em Tel Aviv, lá no centro de Israel, hoje, nos dias de hoje, existe um monumento numa praça central lá. E lá tem uma estátua grande e os 2 pés embaixo tem 2 altares com 2 cestos. E muitas pessoas, numa representação daquela placa, dá para você entender, né? Tem uma estátua, ela é grande e tem 2 pés, 2 altares assim, com 2 pés. E tem 2 cestos, e em volta tem muitas pessoas naquela placa. E na placa está escrito: em memória ao profeta Elias por sua vitória sobre Baal. Muito lindo isso, testemunho maravilhoso. Elias, ele sabia que não podia parar. Jezabel queria matá-lo, pois ele seria pego. Então ele resolveu ir até Horebe, até o Sinai, o monte de Deus. Ele estava indo, era para mais perto de Deus, para buscar refúgio e segurança em Deus. Lá no alto do Horebe, lá no Sinai, lá tem uma capela hoje construída. Ela foi esculpida lá no monte. Para chegar lá no alto do monte Sinai, para chegar lá em cima, são 4.000 degraus. Leva-se em média 3 horas para subir os 4.000 degraus. O monte tem 2.285 metros. O versículo 5 diz que Elias ele dormiu após ele comer e beber. Ele descansou. Mas depois que ele levantou-se novamente, ele se refez, ele não parou mais, por 40 dias e 40 noites. Foi uma jornada de um dia, mais ou menos, a 38 quilômetros que uma pessoa fazia, em condições normais. Então foi como que se ele caminhasse 40 dias, 40 noites, 38 quilômetros, ou seja, um total mais ou menos de 1.420 quilômetros de viagem. Humanamente falando, isto seria impossível. Por exemplo, aqui de Lusiânia para São Paulo é 1.000 quilômetros. De Lusiânia para o Rio de Janeiro, até ali na ponte Rio-Niterói, mais ou menos, 1.500 quilômetros, mais ou menos. Elias caminhou muito com a força daquela comida, daquela provisão de Deus para a vida dele. Veja a ordem que está aqui, os elementos. Anjo. Hebreus capítulo 1, versículo 13, o versículo 14, diz que os anjos estão ministrando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Versículo 13, né? Hebreus 1, 13.
Deus tem anjo para cuidar do seu povo. O anjo do Senhor acampa-se em redor dos que o temem e os livra. Observa que nós temos na Bíblia, lá em Atos capítulo 12, um anjo do Senhor foi até aquela prisão onde estava Pedro e cuidou de Pedro, livrou Pedro, caminhou com Pedro, e depois que ele estava em segurança, estava livre daquele cárcere, ele se apartou de Pedro. Anjo é proteção de Deus. Os anjos de Deus vêm ao nosso encontro nas nossas necessidades. Tem muitas histórias na palavra de Deus na Bíblia que fala sobre anjos socorrendo homens, pessoas. O próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 4, fala, no Evangelho segundo escreveu Mateus, que os anjos vieram servir o Senhor. Ele passou 40 dias ali no deserto, jejuando para a entrada do ministério, para começar o ministério, e os anjos do Senhor vieram cuidar do Senhor Jesus. Então tem anjo de Deus vindo ao teu encontro, na tua necessidade, no seu momento difícil. Você precisa crer nisto. O anjo trouxe pão para Elias. Pão é o alimento, pão é o sustento. Pão, o Senhor Jesus disse, eu sou o pão do céu, eu sou o pão de Deus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você lê isso no capítulo 6 do Evangelho, segundo João, capítulo 6. Pão é a Bíblia, é a palavra de Deus. Assim como o pão é o sustento para o corpo, o pão do céu, o pão de Deus, o pão da vida, Jesus, é Ele que alimenta a nossa alma. As nossas almas são alimentadas pelo Senhor Jesus Cristo. Pão é a palavra de Deus, que você possa alimentar a tua alma com o pão da palavra de Deus. Havia também aqui brasas, pão sobre brasas, a palavra sobre brasas. Brasas tem um significado, é o Espírito Santo, é aquele fogo queimando no altar, é oração. Anjo é proteção de Deus, pão é a palavra de Deus, é a Bíblia. Brasas é a oração que o cristão faz a Deus. É o Espírito Santo consolando, presente na vida do cristão. E a água? Que nós precisamos da água. João, no Evangelho segundo o que ele escreveu, no capítulo 7, verso 37, no último dia se colocou Jesus em pé e disse, da festa, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então esses 4 elementos, eles nos levam mais para perto de Deus, a cada dia. Que nunca falte na tua vida o pão que é a palavra de Deus, as brasas para te aquecer, que é a oração, que é a presença do Espírito Santo, que nunca falte a água da vida, a água viva, João 7,37, e que nunca falte o anjo para te proteger. Deus é contigo, continue na caminhada, continue firme e forte, disposta a fazer o seu melhor para Deus. Nunca mais se esqueça que Deus providenciou para você pão, água, que Deus providenciou para você anjo, que Deus tem o melhor para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Medite mais na palavra de Deus. Fica na paz do Senhor. E se possível for, se inscreva em meu canal no YouTube e compartilha com os teus contatos. Vamos divulgar a palavra de Deus, vamos abençoar outras pessoas. Que o Senhor seja contigo. Em nome de Jesus. Até a próxima. Amém. Paz.